O vinho tinto escorreu lentamente pela camisa clara do homem negro, manchando o tecido simples como uma ferida aberta. O líquido pingou do colarinho até a barra, atravessando o peito, caindo no chão de mármore polido do salão. Por um segundo, o som das conversas cessou. Depois veio o riso contido, o olhar de desprezo, o silêncio pesado que humilha mais do que qualquer palavra. Ninguém ali sabia. Ninguém sequer imaginava. Mas aquele homem era o dono da empresa milionária que financiava todo aquele jantar chique. Ele permaneceu imóvel, sentindo o cheiro ácido do vinho misturado ao perfume caro que dominava o ambiente. O coração bateu forte, não de raiva explosiva, mas de um cansaço antigo, profundo. Ele já conhecia aquele roteiro, o julgamento rápido, a sentença baseada na cor da pele, na roupa simples, no fato de não parecer pertencer àquele lugar. O salão era deslumbrante. Lustres de cristal refletiam luz dourada sobre mesas impecáveis, cobertas por toalhas brancas, talheres de prata e taças finíssimas. Homens brancos de terno sob medida conversavam alto, exibindo relógios suíços. Mulheres brancas desfilavam vestidos caros, rindo com segurança, acostumadas a serem respeitadas ali. E no meio de tudo isso, ele destoava. Usava um blazer escuro um pouco gasto nos cotovelos, camisa sem grife, sapatos bem cuidados, mas claramente antigos. Não havia relógio de luxo em seu pulso, apenas uma postura ereta, silenciosa e um olhar atento que observava tudo. Foi quando o acidente, ou o que fingiram ser um acidente, aconteceu. "Ai, meu Deus! Olha só o que você fez!" disse a mulher branca à sua frente, segurando a taça vazia, os lábios contraídos em falsa surpresa. Por dentro, ela sentia algo muito diferente. Irritação. Na cabeça dela, aquele homem não deveria estar ali. Ele quebrava a harmonia do ambiente, a estética do poder. Ela pensou sem pudor. Quem deixou esse tipo entrar? Você podia prestar mais atenção, completou ela, jogando a culpa sobre ele, mesmo tendo sido claramente ela quem virou o braço. O homem negro sentiu o rosto esquentar. Não era vergonha, era indignação engolida. Ele pensou na mãe que sempre o ensinara a manter a dignidade, mesmo quando o mundo tentasse arrancá-la à força. Pensou em quantas vezes já passara por aquilo, em aeroportos, hotéis, reuniões. Sempre o mesmo olhar. Desconfiança primeiro, desdém depois. Ao redor, os convidados observavam. Alguns desviavam o olhar, aliviados por não serem eles o alvo. Outros sorriam de canto, satisfeitos por ver alguém fora do lugar sendo colocado no seu devido espaço, pelo menos na visão deles. Um homem branco de meia idade, com um terno cinza impecável e um ar de autoridade treinada, aproximou-se. Ele era um dos organizadores do evento. No peito, um crachá discreto, mas suficiente para impor respeito. Ele avaliou a cena rapidamente. Seus olhos não ficaram no vinho derramado. Ficaram na roupa manchada, na pele negra, na postura contida. "O senhor precisa se retirar para se limpar", disse, num tom que fingia cordialidade, mas carregava ordem. Este é um evento de alto nível. Na mente dele, o julgamento já estava feito. Esse homem deve ter vindo como acompanhante de alguém. Ou se perdeu, não é nosso público. O protagonista respirou fundo, sentia o tecido molhado, grudando na pele, frio agora. Sentia dezenas de olhos queimando sobre ele. Seu corpo estava ali, mas sua mente viajava para longe, para tudo o que ele construíra em silêncio, para tudo o que aquelas pessoas desconheciam. "Eu posso resolver isso em um momento", respondeu com voz firme, sem elevar o tom. Isso pareceu irritar o organizador. "Não, senhor", rebateu, dando um passo à frente. "O jantar vai começar. Não podemos permitir esse tipo de situação." A mulher que derramara o vinho cruzou os braços, satisfeita.
Dentro dela havia alívio. Alívio por ver a autoridade confirmar o que ela já acreditava. Aquele homem não pertencia àquele espaço. O protagonista sentiu algo se fechar dentro do peito. Não medo, não vergonha, mas uma decisão silenciosa. Ele poderia sair. Sempre podia. Era isso que esperavam. Que ele baixasse a cabeça, limpasse a sujeira, literal e simbólica, e desaparecesse. Mas algo naquele momento mudou. Ele ergueu lentamente o olhar, encarando o organizador nos olhos. Seus olhos estavam calmos, profundos, observadores. O salão voltou a encher-se de murmúrios. Alguém cochichou. Um garçom parou, segurando uma bandeja, sentindo o clima pesar. E então, o homem negro fez algo inesperado. Ele não pediu desculpas, não se justificou, não se moveu. Apenas disse com tranquilidade: "Antes de me retirar, acho que o senhor vai querer saber quem eu sou." O organizador franziu a testa. A mulher engoliu em seco, e o salão inteiro, sem saber por quê, prendeu a respiração, porque aquele jantar estava prestes a mudar completamente de rumo. O silêncio que se formou após aquelas palavras durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. O organizador branco sentiu o próprio rosto endurecer. Por dentro, algo o incomodou profundamente, a calma daquele homem negro. Não era submissão, não era medo, era controle. E isso, para ele, era inaceitável. "Quem o senhor é?" perguntou com um sorriso forçado que não alcançava os olhos. Na mente dele, a resposta já estava pronta antes mesmo de ser ouvida. Ninguém importante. Ele esperava um nome qualquer, uma justificativa confusa, algo que confirmasse seu poder naquele espaço. Mas o protagonista apenas respirou fundo, sentindo o cheiro metálico do vinho secando na camisa, e respondeu: "Sou um convidado, assim como todos aqui." A resposta foi simples demais, direta demais, e isso irritou ainda mais. O organizador soltou uma risada curta, seca. "Olha, senhor, não vamos fazer disso um espetáculo", disse olhando ao redor como se já estivesse constrangido por ele. "Esse evento tem patrocinadores importantes, pessoas de alto nível." O subtexto era claro: "Você não é uma delas." Ao redor, os olhares começaram a mudar. Não havia mais apenas curiosidade, havia julgamento ativo. Um empresário branco, com barriga proeminente e um relógio que reluzia sob a luz do lustre, inclinou-se para a mulher ao lado e cochichou: "Essas coisas só acontecem porque hoje qualquer um entra nesses lugares." Ela concordou com a cabeça, os lábios apertados. "Depois dizem que é preconceito." O protagonista ouvia tudo, cada palavra, cada suspiro de desprezo. Ele sentia o corpo tenso, mas a mente estranhamente serena. Já estivera em salas muito mais importantes do que aquela. Já decidira destinos financeiros que aquelas pessoas sequer imaginavam. Ainda assim, ali era tratado como um intruso. O organizador fez um gesto discreto com a mão. 2 seguranças brancos se aproximaram, altos, ombros largos, ternos pretos bem ajustados. A presença deles mudou o ar do salão. Algumas pessoas se afastaram levemente, como se o homem negro fosse contagioso. "Monsenhores", disse o organizador, apontando para o protagonista, "peçam para ele se retirar, agora." Um dos seguranças olhou o homem de cima a baixo, primeiro para a roupa manchada, depois para o rosto. Em sua cabeça não havia dúvida. Ele pensou: mais um que tentou se aproveitar. "O senhor precisa nos acompanhar", disse com voz firme, já estendendo a mão, não para convidar, mas para impor. O protagonista sentiu um leve arrepio percorrer a espinha. Não de medo físico, mas de indignação moral. Ele pensou em quantas portas precisou arrombar simbolicamente para chegar onde chegou. Em quantas vezes fora o único homem negro na sala.
em quantas vezes precisara ser 2 vezes melhor apenas para ser considerado metade. "Não toque em mim", respondeu com calma, mas com um tom que fez o segurança hesitar por um instante. Esse instante foi suficiente para inflamar ainda mais os ânimos. "Está vendo?", disse o empresário do relógio caro, agora em voz alta. "Além de tudo, é agressivo." A palavra caiu como um peso. Agressivo. O rótulo pronto. Antigo. Perigoso. A mulher que havia derramado o vinho levou a mão ao peito. Teatral. "Eu estou me sentindo ameaçada." Por dentro, ela sentia algo diferente. Satisfação. A situação estava saindo exatamente como ela esperava. O sistema estava funcionando. O organizador cruzou os braços. "Se o senhor não sair voluntariamente, vamos chamar a polícia." A palavra polícia ecoou na mente do protagonista. Ele sabia o que aquilo significava para um homem negro naquele contexto. Sabia como a narrativa podia ser rapidamente distorcida. Sabia o risco real. Ao redor, alguns convidados já pegavam os celulares discretamente, não para ajudar, para registrar, para assistir à queda de alguém que, na visão deles, ousara demais. O protagonista fechou os olhos por um segundo. Sentiu o chão firme sob os pés. Sentiu o peso da própria história. Ele poderia acabar com aquilo ali mesmo. Uma ligação, uma frase, um nome, mas ainda não. Ele abriu os olhos novamente e disse: "Então chamem." O organizador arregalou levemente os olhos. Os seguranças se entreolharam. O salão inteiro murmurou. Ninguém esperava aquela resposta. O organizador puxou o telefone do bolso, irritado, já discando. "Você está fazendo um grande erro." O protagonista o encarou, sentindo o coração bater forte, mas firme. "Não", pensou, "vocês é que estão." E enquanto o telefone chamava, enquanto os olhares se fechavam sobre ele como um cerco, ninguém ali fazia ideia de que aquela decisão acabara de selar o próprio destino deles. O som do telefone chamando parecia ser um aviso, uma sentença silenciosa que começava a ecoar em sua mente. Quando o organizador finalmente colocou o celular na orelha e começou a falar com alguém ao outro lado da linha, a tensão no salão aumentou ainda mais. O burburinho das conversas diminuiu, como se todos esperassem a confirmação de que sim, o homem negro estava mesmo prestes a ser removido daquela sala como um intruso. Ele sentia o peso da humilhação crescendo dentro de si. As palavras do organizador se entrelaçavam em sua mente, como facas afiadas. "Esse evento tem patrocinadores importantes. Não podemos permitir esse tipo de situação." Ele tentava manter a compostura, mas a sensação de injustiça queimava em seu peito. O organizador falava com alguém do outro lado da linha. A polícia, o gerente do local. Não importava quem fosse. O recado era claro: retirem esse homem imediatamente. Ele olhou ao redor, buscando algum apoio, qualquer sinal de compaixão, mas o que encontrou foram rostos indiferentes, os olhos desviando de sua direção como se sua presença fosse um incômodo. Alguns disfarçavam com olhares rápidos, outros simplesmente não escondiam a satisfação de ver um estranho sendo colocado no seu lugar. Todos se sentiam superiores, todos sabiam que ele não pertencia ali. O segurança deu mais um passo em direção a ele, mais impositivo, como se já tivesse recebido a ordem final. A palavra polícia ainda reverberava em sua cabeça. "Senhor, é melhor o senhor sair agora. Senão, teremos que chamar a força policial." A mão do segurança estava estendida em sua direção, não como um convite, mas como um comando, uma imposição. A ironia daquela situação não escapou do protagonista. Ele, um homem que construíra um império do zero, agora sendo tratado como um criminoso qualquer, um intruso, por causa de uma mancha de vinho.
Seu coração apertou, mas ele não cedeu. Ele sabia que aquela era apenas mais uma batalha. Ele nunca perderia, mesmo quando parecia estar em desvantagem. "Eu já disse que não vou sair", disse, forçando uma calma que soava quase artificial. Mas, para seu desgosto, não era só o segurança que agora avançava em sua direção. O organizador, alheio ao orgulho ferido do homem, parecia já estar se preparando para saborear a vitória. Ele olhou ao redor e disse em um tom triunfante: "A polícia já está a caminho. O senhor vai ser retirado e talvez, se for educado o suficiente, não será registrado um boletim de ocorrência." Mom, era como se o peso daquelas palavras fosse capaz de apagar sua dignidade. As pessoas ao redor começaram a rir baixinho, como se aquilo fosse uma piada. Algumas começaram a filmar, como se estivessem assistindo a um show. O vinho derramado no peito dele, a roupa simples, o rosto calmo em meio a toda aquela humilhação, tornaram-no o centro de uma humilhação coletiva. Ele sentiu um calor crescente, mas não era do vinho manchando sua camisa. Era do orgulho ferido, da dor silenciosa de ser tratado como nada, como alguém que não merecia estar ali, simplesmente por ser quem era. Um homem negro, fora de lugar no meio de um mundo que decidira que ele não tinha direito ao que outros tinham. Era a derrota cruel, momentânea. Os seguranças agora estavam bem próximos. O homem sentiu uma pressão crescente, como se o chão estivesse se fechando sobre ele. O impulso de resistir estava lá, mas sabia que ainda não era hora. Resistir agora poderia custar-lhe mais do que queria. O sabor da impotência, da injustiça que escorria pela sua garganta como o vinho na sua camisa, era esmagador. Ele deu um passo atrás. O espaço parecia diminuir à medida que as palavras do organizador ecoavam. "Este não é o seu lugar." Cada sílaba carregava um peso que ele não conseguia ignorar. Aquela frase era mais do que um comando. Era a certeza de que o mundo ainda não estava pronto para ver alguém como ele naqueles espaços. O segurança, vendo o movimento, finalmente colocou a mão no braço do protagonista, mais firme desta vez, como um aviso para que não houvesse mais resistência. Ele foi empurrado suavemente, mas com força suficiente para fazer seu corpo balançar para trás. A dor de ser tocado daquela maneira, de ser tratado como alguém que precisava ser controlado, o feriu mais do que a própria humilhação. O organizador sorriu levemente, olhando com satisfação, enquanto a mulher que derramara o vinho observava com uma expressão de vitória disfarçada. Ele foi conduzido até a porta do salão. As câmeras dos celulares continuavam a registrar a cena. "Eles não sabem quem eu sou ainda." Aquele pensamento tão simples e potente queimava na mente do protagonista. Ele sentia o peso da derrota naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, havia uma calma no fundo do seu ser, como se soubesse que aquela humilhação não era o fim, mas apenas o começo. Ele olhou para trás, vendo os olhares dos convidados. Alguns se entreolhavam, outros riam discretamente, outros simplesmente fingiam não ver. Mas o sentimento de impotência, o peso da humilhação, estava ali, pulsando em seu peito. Foi quando, ao atravessar a porta do salão, ele sentiu a mão no bolso do paletó, o telefone vibrando, uma mensagem. E dentro dela, uma palavra que mudaria tudo. O contrato está fechado. E o nome do protagonista era mais do que apenas um nome. Era o nome de um império. A resposta que ele procurava estava prestes a ser dada. O corredor externo do salão era silencioso demais. O contraste com o luxo abafado lá dentro fazia tudo parecer ainda mais frio. O protagonista parou por um instante, sentindo o vinho já seco endurecer o tecido da camisa, colando na pele como uma lembrança amarga. O orgulho estava ferido, latejando. Não era só sobre ele, era sobre tudo o que aquela cena representava. O celular vibrou novamente em sua mão. Ele olhou a mensagem com calma, apesar do turbilhão interno. Contrato assinado,
Aquisição concluída. A empresa agora é oficialmente sua. Ele fechou os olhos por um segundo, inspirou fundo. Não havia sorriso, não havia euforia, apenas a confirmação de algo que já era inevitável. Enquanto isso, dentro do salão, o organizador ajeitava o paletó, sentindo um alívio quase prazeroso. Na cabeça dele, o problema tinha sido resolvido. O incidente fora removido antes que manchasse a reputação do evento. "Podemos retomar o jantar", anunciou em voz alta, tentando recuperar o clima sofisticado. Alguns convidados aplaudiram discretamente. Outros riram. A mulher que derramara o vinho ergueu a taça novamente, agora com um sorriso aberto, relaxado. Para ela, a ordem natural das coisas havia sido restaurada. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos garçons se aproximou do organizador, visivelmente nervoso. O rosto pálido, a testa suada. "Senhor, o diretor do evento está pedindo para falar com o senhor. Agora." O organizador franziu a testa. Aquilo não estava no roteiro. Ainda assim, seguiu o garçom até perto da entrada do salão. Foi quando as portas se abriram novamente. O homem negro entrou. Não havia pressa em seus passos. Não havia hesitação. Ele caminhava com a mesma roupa simples, ainda manchada de vinho, mas algo nele havia mudado. A postura estava mais ereta, o olhar mais firme. Não era desafio, era certeza. O salão inteiro voltou a silenciar. O organizador arregalou levemente os olhos. "O que significa isso? Eu mandei você sair." O protagonista não respondeu imediatamente. Ele olhou ao redor, observando cada rosto. Alguns curiosos, outros incomodados, outros já demonstrando irritação. Ele sentia tudo. O desprezo, o incômodo, a surpresa. Então, um homem branco mais velho, de terno azul escuro e expressão tensa, aproximou-se rapidamente. Era o diretor do evento, um dos responsáveis máximos pelo jantar. "Senhor", disse ofegante, "precisamos conversar." O organizador estranhou o tom. Havia urgência ali, medo. "Agora não. Esse sujeito está causando confusão." O diretor engoliu em seco. "É exatamente sobre isso." Ele se virou para o protagonista, a voz tremendo levemente. "O senhor poderia, por favor, nos acompanhar até a mesa central?" O choque percorreu o salão como uma onda invisível. A mulher do vinho franziu o senho. "Como assim?" pensou. "Por que estão tratando ele assim agora?" O empresário do relógio caro sentiu um desconforto estranho no estômago. Algo estava errado. Muito errado. O protagonista caminhou até a mesa central. Cada passo ecoava. Ele sentia os olhares grudados em suas costas. Sabia exatamente o que vinha a seguir, e pela primeira vez naquela noite não havia mais espaço para dúvidas. O diretor pigarreou, segurando o microfone que estava sobre a mesa. "Senhoras e senhores", começou tentando manter a compostura. "Houve um equívoco grave esta noite." O organizador ficou rígido. "O homem que foi desrespeitado aqui hoje", continuou o diretor, olhando diretamente para o protagonista, "é o novo proprietário do grupo empresarial que financiou este evento." O silêncio foi absoluto. Não houve murmúrios, não houve risos, não houve reação imediata. As palavras demoraram alguns segundos para serem processadas. O organizador sentiu o sangue sumir do rosto. O mundo pareceu girar. Ele pensou que tinha ouvido errado. "Como é?" sussurrou, quase sem voz. O diretor continuou, agora claramente nervoso. "A aquisição foi concluída há poucos minutos. Ele é oficialmente o dono da empresa milionária responsável por este jantar e por muitos dos contratos que sustentam este salão." A mulher que derramara o vinho sentiu o coração disparar. A taça tremia em sua mão. O líquido quase derramou novamente, mas agora por puro pânico. A mente dela corria desesperada. "Não!
Isso não é possível. Ele parecia tão comum. O empresário do relógio caro levou a mão ao pulso, como se o objeto pudesse lhe dar alguma segurança. Sentiu um suor frio escorrer pela nuca. O organizador começou a suar. A boca secou. A confiança evaporou. O protagonista permaneceu em silêncio, observando, sentindo. Cada microexpressão, cada corpo enrijecido, cada rosto empalidecendo. Ele pensou em tudo o que tinha acabado de sofrer. No vinho, no toque do segurança, na palavra agressivo, na ameaça da polícia. E então, finalmente falou. Eu tentei avisar. A voz foi baixa, controlada. Não havia raiva. Isso tornava tudo ainda pior para eles. Mas vocês decidiram que eu não pertencia aqui, antes mesmo de saber quem eu era. O diretor baixou a cabeça. O organizador começou a gaguejar. Eu não sabia, senhor. Foi um mal-entendido. O protagonista o encarou diretamente. O olhar era firme, pesado. Não havia mais igualdade ali. Algo havia se invertido. Não, disse ele. Não foi um mal-entendido, foi uma escolha. O salão inteiro parecia encolher. Ele fez uma pausa. Sentiu o peso do momento. Sentiu o poder, finalmente, se deslocando. E agora, continuou olhando ao redor, vamos falar sobre as consequências. O organizador sentiu as pernas tremerem. A mulher do vinho ficou pálida. Os seguranças se entreolharam inseguros, porque naquele exato instante, o poder havia mudado de mãos. O ar do salão ficou pesado, quase irrespirável. Não era apenas silêncio, era pânico contido. O tipo de pânico que começa no estômago e sobe lentamente, apertando a garganta, deixando a boca seca e os joelhos fracos. O organizador foi o primeiro a sentir o corpo traí-lo. O rosto dele, antes corado pela autoconfiança, perdeu a cor em segundos. A pele branca ficou acinzentada, quase translúcida. Pequenas gotas de suor começaram a brotar na testa, escorrendo pelas têmporas, mesmo com o ar-condicionado gelado. Ele tentou engolir em seco, mas a saliva simplesmente não vinha. As mãos tremiam. Senhor, eu posso explicar, gaguejou, a voz falhando no meio da frase. O protagonista observava tudo em silêncio, cada espasmo, cada microexpressão. Ele sentia algo diferente agora. Não prazer, não vingança. Era controle absoluto da situação. A mulher que havia derramado o vinho sentiu as pernas ficarem moles. Precisou apoiar a mão na mesa para não cair. O batom vermelho parecia ainda mais gritante contra o rosto, que agora empalidecia rapidamente. O sorriso confiante desapareceu, substituído por um olhar vidrado, perdido. O coração dela disparava tão forte que parecia querer sair do peito. Ela pensava freneticamente. Ele ouviu tudo. Ele viu tudo. Ele sabe exatamente o que eu fiz. A taça caiu de sua mão. O som do cristal quebrando ecoou no salão como um tiro. Algumas pessoas se assustaram. Outras se encolheram. O empresário do relógio caro começou a suar frio. O terno, antes impecável, agora parecia apertado demais. Ele afrouxou a gravata, puxando o nó com dedos trêmulos. O relógio pesado no pulso, que antes era símbolo de status, agora parecia um peso inútil. Ele evitava olhar diretamente para o protagonista. O medo não era só de represália, era de exposição. Ele lembrava exatamente do que tinha dito. Essas coisas só acontecem porque qualquer um entra. Agora, esse qualquer um controlava contratos, parcerias, investimentos, controlava indiretamente o futuro dele. Os seguranças, que antes se impunham com ombros largos e passos firmes, estavam rígidos. Um deles engoliu em seco, sentindo um suor frio escorrer pela coluna. A postura mudou. Os braços, antes cruzados em autoridade, agora pendiam sem saber onde ficar. Eles lembravam do toque no braço do protagonista, da pressão, do empurrão contido.
E se ele reclamar? Pensou um deles. E se isso custar meu emprego? Pensou o outro. O diretor do evento respirava rápido demais. O peito subia e descia de forma irregular. Ele passava a mão repetidamente pela testa, como se tentasse apagar o que já tinha acontecido. Nós vamos resolver isso da melhor forma possível, disse a voz trêmula. O organizador tentou se recompor. Endireitou o corpo, limpou o suor com o lenço, mas o tremor nas mãos o denunciava. Eu não tive intenção alguma de desrespeitar. A frase morreu no meio do caminho quando o protagonista levantou a mão pedindo silêncio. O gesto foi pequeno, mas o efeito foi imediato. O organizador fechou a boca no mesmo instante. A mulher do vinho prendeu a respiração. O salão inteiro congelou. O protagonista deu alguns passos à frente. O som dos sapatos no chão ecoava alto demais agora. Cada passo parecia um lembrete físico do novo equilíbrio de forças. Ele parou diante do organizador. O homem branco não conseguiu sustentar o olhar. Os olhos fugiram. O maxilar estava travado, tremendo levemente. Um tique nervoso surgiu no canto da boca. "O senhor chamou a polícia", disse o protagonista com voz baixa. O organizador sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Um suor gelado desceu pelas costas. Foi um procedimento padrão, tentou justificar, gaguejando. "Procedimento para quem?" perguntou o protagonista. A pergunta caiu como um peso insuportável. O organizador abriu a boca, mas nenhum som saiu. A garganta parecia fechada. Ele sentia o coração bater descompassado, como se estivesse prestes a desmaiar. A mulher do vinho começou a respirar de forma curta e rápida. As mãos tremiam tanto que ela precisou sentar. O rosto estava pálido, quase branco demais. Os olhos marejados. Eu sinto muito", murmurou, quase inaudível. Mas o pedido não tinha força. Era medo puro. O protagonista se virou lentamente, encarando todos. Ele via corpos encolhidos, ombros caídos, roupas caras agora parecendo fantasias frágeis. Toda aquela segurança social evaporara. O empresário do relógio caro sentia o estômago embrulhado. Um nó apertava o peito. Ele pensava nos contratos, nos favores, nos e-mails, em tudo o que poderia vir à tona. Alguns convidados começaram a se afastar discretamente, tentando desaparecer, como ratos deixando um navio que começava a afundar. O protagonista respirou fundo. Sentia o controle absoluto, mas também sentia algo mais profundo. A confirmação de que aquela humilhação não fora sobre vinho, nem sobre regras, fora sobre quem eles acreditavam que ele era. Ele se aproximou do microfone. O organizador quase desabou ao ver isso. As pernas falharam. Precisou se apoiar na mesa. O suor escorria agora livremente pelo rosto. "Todos vocês", disse o protagonista com voz firme, "tomaram decisões esta noite. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou direito. E decisões", continuou, "têm consequências." O diretor fechou os olhos por um segundo, como se já soubesse o que vinha. Porque a próxima etapa não seria mais choque, seria justiça. O silêncio no salão já não era mais de choque. Era de expectativa tensa. Todos sabiam que algo definitivo estava prestes a acontecer. O protagonista sentiu o peso daquele momento, não como um fardo, mas como uma responsabilidade. Ele podia destruir carreiras ali, podia humilhar como fora humilhado, mas não era isso que o movia. Ele apoiou o microfone com calma sobre a mesa e falou, sem elevar a voz: "Eu não voltei aqui para me vingar." A frase causou um pequeno alívio coletivo, mas durou pouco. O organizador ainda tremia. O diretor mantinha a cabeça baixa. A mulher do vinho segurava as mãos entrelaçadas, como se estivesse prestes a chorar.
Voltei porque o que aconteceu aqui hoje não é um caso isolado, continuou o protagonista. É um reflexo de como pessoas são tratadas todos os dias com base em aparência, cor da pele e suposições. Ele caminhou lentamente pelo salão, olhando cada rosto. Agora, ninguém desviava o olhar por desprezo. Desviavam por vergonha. O organizador sentiu um aperto no peito. Cada palavra parecia uma acusação direta. Ele pensava nas outras vezes em que fizera o mesmo. Em quantas pessoas expulsara sem pensar duas vezes. Pela primeira vez, sentiu medo real das próprias ações. Por isso, disse o protagonista parando em frente ao diretor, as consequências serão institucionais. O diretor levantou o olhar, engolindo em seco. A partir de hoje, uma auditoria completa será feita neste local. Um murmúrio contido percorreu o salão. O organizador empalideceu ainda mais, se isso fosse possível. As pernas quase não o sustentavam. Processos de admissão, protocolos de segurança, treinamento de funcionários. O protagonista continuou. Tudo será revisto. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para o organizador. E o senhor... O organizador sentiu o coração disparar descontroladamente. O suor escorria pelo colarinho. Está afastado da função a partir deste momento. O golpe foi direto. O homem abriu a boca, mas nenhum som saiu. Os ombros caíram. Ele sentiu o mundo girar. Toda a arrogância evaporou, substituída por uma expressão vazia, derrotada. A mulher do vinho começou a chorar silenciosamente. As lágrimas borraram a maquiagem. O rosto agora denunciava não só medo, mas arrependimento tardio. E quanto à senhora, disse o protagonista olhando para ela, um pedido de desculpas não apaga uma atitude, mas pode ser o começo de uma mudança. Ela assentiu rapidamente, a cabeça tremendo. Eu errei. O empresário do relógio caro respirava fundo, tentando não entrar em pânico. O protagonista o encarou por um instante. Comentários também são atitudes. O homem abaixou a cabeça, sentindo o peso da própria covardia. O protagonista se virou novamente para todos. Eu não vou fechar este lugar. Não vou expor ninguém publicamente. Alguns suspiraram aliviados. Mas vou garantir que ninguém mais passe pelo que eu passei aqui hoje. O diretor assentiu, visivelmente abalado. Nós vamos cooperar totalmente. O protagonista respirou fundo. Sentia o orgulho, antes ferido, agora restaurado, não pelo poder financeiro, mas pela dignidade retomada. Ele caminhou até a saída do salão. O caminho se abriu diante dele. As pessoas se afastaram, não por desprezo, mas por respeito silencioso. Antes de sair, ele parou e disse: lembrem-se, respeito não se mede por roupa, cor ou status. Ele se revela quando ninguém acha que precisa respeitar. As palavras ficaram suspensas no ar. O salão permaneceu em silêncio, absorvendo a lição. E enquanto ele atravessava a porta, deixando para trás o luxo vazio e os olhares envergonhados, ficava claro que aquela noite não seria esquecida. Porque agora a história precisava ser contada. Do lado de fora, o ar da noite parecia mais leve. O protagonista caminhava lentamente, sentindo o frio tocar o rosto ainda quente pela tensão recente. A camisa manchada de vinho já não incomodava. Aquela mancha agora tinha outro significado. Não era mais humilhação, era memória, era prova. Enquanto se afastava do prédio luxuoso, ele pensava em tudo o que acontecera. Não sentia euforia, não sentia vitória no sentido comum. O que sentia era algo mais profundo. Alívio por não ter precisado se diminuir para ser reconhecido. Ele sabia que aquela noite não mudaria o mundo inteiro. Sabia que o preconceito não desapareceria com uma única lição. Mas também sabia que, para algumas pessoas naquele salão, algo havia sido quebrado. Uma certeza perigosa. A ideia de que dignidade pode ser medida por aparência.
Lembrou-se do momento em que o vinho foi derramado, do riso contido, dos olhares que o atravessaram como se ele fosse invisível e, ao mesmo tempo, inconveniente demais para existir ali. Aquilo doeu. Doeu porque não foi a primeira vez, e não seria a última para muitos outros. Mas naquela noite, pela primeira vez, a injustiça encontrou um limite. Ele não precisou gritar, não precisou humilhar de volta, não precisou provar nada além da própria existência. Porque dignidade não se pede, dignidade se carrega. A verdadeira lição não estava no dinheiro, na empresa milionária ou no poder que se revelou. Estava no fato de que respeito deveria vir antes de qualquer rótulo, antes de saber quem alguém é, antes de saber quanto alguém tem, antes de decidir quem pertence ou não a um lugar. Quantas pessoas passam por situações parecidas todos os dias? Quantas são julgadas pela roupa, pela cor da pele, pelo silêncio, pela simplicidade? Quantas nunca terão a chance de revelar quem realmente são? Aquela noite deixou uma mensagem clara. O valor de uma pessoa não está no que os outros enxergam à primeira vista, mas no que ela é quando ninguém está disposto a olhar com atenção. E talvez a maior mudança comece exatamente aí. No cuidado com as palavras, no respeito automático, na recusa de tratar alguém como menor, porque o verdadeiro caráter não se revela quando lidamos com pessoas poderosas, mas quando lidamos com quem acreditamos não ter poder algum. Se essa história te fez refletir sobre dignidade, respeito e julgamentos injustos, deixa seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Comenta aqui embaixo. Você já presenciou ou viveu uma situação parecida? E se inscreve no canal, porque toda semana trazemos histórias que lembram algo essencial. Ninguém é invisível, apenas mal observado.